Bom dia e sejam bem-vindos a esta mesa redonda que tem como tema o ODR, Resolução Alternativa de Litígios em Linha, nos países de língua oficial portuguesa. Hoje temos connosco a doutora Cátia Marques Cebola, presidente do ICFMI Internacional e professora de Resolução Alternativa de Litígios no Instituto Politécnico de Leiria, a professora Andreia Maia, fundadora da Mediar 360, plataforma de resolução de disputas, e vice-presidente do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e o doutor Nuno Albuquerque, advogado, árbitro e presidente do ICFML Polo África. Sem mais demora, vou colocar a primeira pergunta e começar pela Cátia. Cátia, qual é, no teu entender, a importância dos recentes desenvolvimentos da ODR para a resolução de disputas no mundo atual e no futuro? Bom dia, Ana, bom dia a todos e obrigada pelo convite para estar nesta mesa redonda sobre Online Dispute Resolution no mundo lusófono, nos países de língua portuguesa. Passou um ano desde a nossa última conversa e se este ano veio provar alguma coisa é de que, de facto, o ODR não é uma moda, é algo que veio para ficar, ou seja, a pandemia e o movimento de desenvolvimento dos ODR no mundo de facto sofreu um incremento muito grande com a pandemia e havia a dúvida, se terminada este contexto pandémico, se a sua aplicação, o seu recurso, a sua procura iria reduzir ou não. E o que me parece é que, de facto, essa procura não reduziu, talvez se tenha ajustado a diferentes contextos, ou seja, há de facto uma nova perspectiva, ou há novas questões que estão a ser levantadas sobre se os ODR devem ou não devem ter presença humana, se devem ou não devem evoluir para um estado em que é tudo virtual e, portanto, em que não há qualquer intervenção humana e apenas o desenvolvimento da resolução de conflitos por qualquer um dos meios, seja por meios mais autocompositivos ou mais heterocompositivos, deve ser protagonizada por sistemas informáticos ou totalmente informatizados. De todo modo, eu considero que o futuro vai continuar a ser através da ODR, ou seja, independentemente de ter uma presença humana maior ou menor, a resolução de conflitos cada vez mais será através de plataformas que promovem o acesso à justiça, ou seja, o ODR continua a ser, e acho que essa realidade não mudou, ao contrário, o ODR é uma forma de acesso, de promover o acesso à justiça, inclusivamente tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vão muito na ideia, ou sentam muito na ideia de que a justiça é para todos e que deve estar acessível a todos. E os ODR são cada vez mais a forma de promover esse acesso à justiça. Ou seja, há uns anos discutia-se e dizia-se, bom, há diferentes níveis de acesso à própria internet e, portanto, se há diferentes níveis de acesso à própria internet, as plataformas digitais de resolução de conflitos vão agudizar as diferenças entre cidadãos. Eu hoje penso que a internet democratizou-se muito mais, ou seja, hoje nós podemos estar a falar de países com um desenvolvimento económico baixo e ainda assim a internet pode ser uma realidade ou é uma realidade acessível a todos. E, portanto, desse ponto de vista, provavelmente o ODR e a resolução de conflitos através de meios digitais pode não agudizar as diferenças, mas antes promover o acesso à justiça por todos, independentemente da localização em que se encontram, e hoje o próprio conhecimento, através dos smartphones, através dos próprios computadores, hoje eu penso que está muito mais acessível do que estaria há uns anos, e portanto eu continuo a ver o ODR como uma forma de promoção do acesso à justiça a todos, independentemente dos diferentes níveis de digitalização dos países, porque algum nível de internet já existe em todo o mundo, ou seja, não poderemos dizer que a internet não é uma realidade mundial. Eu penso que cada vez mais é uma realidade mundial e, portanto, vejo o ODR
nesta linha de desenvolvimento e de promoção do acesso à justiça por todos. É óbvio que, provavelmente falaremos disso um pouco mais adiante nesta conversa, tem que haver um cuidado acrescido relativamente ao próprio desenho do mecanismo de resolução de conflitos através de meios eletrónicos. Isso é outra questão, ou seja, uma questão é perguntarmos se os ODR agudizam ou promovem o acesso à justiça, e a minha resposta é muito clara, eu penso que promovem. Agora, obviamente, levantam problemas concretos que devem ser tidos em conta na forma como o próprio desenho da plataforma, o próprio mecanismo, como está acessível ou não, se tem presença humana ou não. Isso são de facto questões e que devem ser transformadas em oportunidades de dar uma melhor justiça, e devem ser pensadas, devem ser tidas em conta no momento em que são implementadas, mas não retira valor aos ODR no mundo. E, portanto, eu continuo a ver os ODR no mundo, e em concreto em Portugal e nos países de língua portuguesa, como uma forma de promoção da justiça mais próxima para todos. Forma de promoção de justiça mais próximo para todos. Facílimo de translatar para o Nuno Albuquerque nos falar em África nos últimos anos. Existiram evoluções, Nuno? Eu tenho que, além de cumprimentar e agradecer a todos os participantes, tenho que começar esta intervenção dizendo que estou de acordo com a Kátia, e acho que ela tocou aí em alguns pontos essenciais. Diria que uma das dificuldades em África é nos sistemas de justiça, nos sistemas sociais, de uma forma global, é a dificuldade, a falta de acesso à justiça para uma parte significativa da população. Nós temos realidades diferentes, assumimos isto e durante anos fomos assumindo isto como uma inevitabilidade, esta questão de dizer que existem velocidades diferentes, existem realidades económicas diferentes, era algo que nos fazia estagnar sistematicamente na forma como se abordava a implementação da justiça, nomeadamente em África. Eu acho que o pós-pandemia e o pós-disseminação do acesso à ligação das pessoas que estavam em locais diferentes, e reparem que eu não utilizei a expressão ODRs, utilizei propositadamente a facilitação de acesso às pessoas que estavam em locais diferentes, permitiu que o nosso mindset começasse a mudar. E isto é determinante também em África, para nós não pararmos no tempo e estarmos sempre a dizer que a África tem problemas estruturais, económicos, e, portanto, tem realidades diferentes da Europa ou do mundo, do primeiro mundo, da América, do que seja. Nós sabemos disso, mas então como é que vamos dar a volta a esta situação? Nós temos hoje, é indubitável, a disseminação dos meios de comunicação, nomeadamente dos smartphones, telecomunicações, pelos diversos países africanos. Eu lembro-me, há 20 anos, numa viagem que fiz, atravessando a África de norte para sul, encontrei locais remotos e tive acesso à internet durante quase todo o percurso. E encontrei pessoas a falarem ao telefone, a pedirem contactos e a fazer nos locais mais inóspitos que vocês podiam pensar. E estamos a falar há 20 anos. E que provavelmente tinham outro tipo de dificuldades económicas e sociais, mas a facilidade e o acesso à comunicação já era uma realidade. Portanto, eu acho que aquilo que hoje temos que olhar, nomeadamente em África, é a implementação com urgência de medidas capazes de impactar o acesso à justiça através dos meios alternativos de resolução de litígios, como a mediação. E aqui sim, aqui eu faço o apelo ao ODR
não como, obviamente, a panaceia para todas as questões, mas o como sistematizar e tornar concreto aquilo que o ODR já fazia, que era oferecer às partes uma ferramenta inovadora para resolver disputas, o que acontece há décadas no chamado Primeiro Mundo e em África, agora com esta democratização e esta disseminação do meio de comunicação à distância, as pessoas estão mais propensas a aceitar isto. Portanto, já não falamos hoje na história do mundo global, que estamos todos interligados. Hoje prefiro falar de algo numa ferramenta para fornecer às partes uma plataforma que se conectem visualmente, vendo-se uns aos outros, obviamente virtualmente, utilizando salas de sessão em grupo, fóruns, como o Zoom e outro tipo de ferramentas, para que possam comunicar e com um mediador, com alguém que lhes possa ajudar a resolver o seu conflito. Isto acho que é mais do que, às vezes, estarmos sempre a chorar, repito, mais uma vez, e a queixar-nos da falta de meios económicos. Hoje temos aqui uma ferramenta para tentar torpedear e ultrapassar esta dificuldade do acesso à justiça. Incrível. Acesso à justiça, ODR, África. Passamos aqui de África para o Brasil, estamos aqui a dar a volta ao mundo. Andreia, Oi, o Brasil. Obrigada pela Brasil. oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, fiz aqui algumas anotações, porque eu vou pegar carona na fala da Kátia e do Nuno, né? Falando aqui um pouco de Brasil e até assim, dando uma norteada, porque tem algumas pessoas que acho que não viram nossa fala do ano passado, né? Mas o Brasil está entre os países mais litigantes do mundo, né? A gente tem uma questão aqui séria, porque a gente gasta muito com essa parte de litígio, é o dobro do que se gasta com educação, né? Saneamento, a gente gasta 10% do que gasta com o judiciário, então a gente vê que já tem um descompasso aí entre as necessidades da sociedade, porque o brasileiro tem uma tendência muito grande a buscar o judiciário para resolver seus problemas, né? Daí que os advogados e enfim, outros profissionais, mas especialmente os advogados, vêm vindo no movimento de buscar algumas inovações dentro desse ambiente, né? Então, a gente vem crescendo aí, nasceu em 2017 a Associação de Lotex, que cresceu exponencialmente, aí, buscando várias soluções de tecnologia para auxiliar na desjudicialização como um todo, né? E um dos segmentos que cresceu foi o do Online Dispute Resolution. A gente começou ali, né? O Brasil às vezes chega meio atrasado nas coisas, mas quando entra logo em volume, né? Então, a gente tem vários casos do mundo em 2018, pensando em valores, que foi o caso de uma empresa de telefonia que entrou em recuperação judicial. Houve muita discussão sobre a questão de acesso à justiça, mas, assim, no final foi pacificado no sentido que era mais uma porta que era oferecida para as pessoas resolverem as questões que surgiram com essa empresa de telefonia, e eram mais de 60 mil pessoas para negociarem. A tecnologia foi um caminho que, se não existisse, acho que não teria resolvido tanto problema quanto resolveu na época. Mas, mesmo assim, teve muita resistência, e acabou aí que, em 2019, com a pandemia, houve uma necessidade, né, das pessoas usarem a tecnologia. Então, muitos desses desafios que tiveram nesse primeiro caso que a gente teve aqui relevantes, acabaram caindo por terra, porque, se não fosse a tecnologia, muitas questões que surgiram aqui provavelmente não seriam resolvidas, né? Como eu falei, o brasileiro gosta de um litígio, apesar de ser um povo muito acessível, carinhoso. Na hora de resolver os problemas, acho que eles não conseguem se conversar, né? Eles não, nós. Mas eu estou aprendendo com a mediação. Então, muitas questões de saúde, inclusive, surgiram, né? Sobre o que os planos... A gente aqui também tem na cultura, né? A pessoa usa muito o plano de saúde privado.
E houve muita discussão sobre o que cobria, o que não cobria. Muita gente idosa com preocupação de sair de casa. Então, acabou que a tecnologia possibilitou esse acesso, e eu acredito, né, na minha visão, que caíram aí os desafios, né? As pessoas acabaram começando a usar o online e agora nem querem voltar, né? No meu escritório, mesmo 90% das mediações hoje são feitas por plataforma. E a gente teve aí quer dizer, também a busca de alternativas também para sanar essa questão de quem não tinha esse acesso todo, né? Então a gente tem lugares, foi editada uma resolução que alguns tribunais criaram que a gente chama de sala passiva, onde quem não tem acesso à internet pode ir para lá, que vai ter um lugar para eles utilizarem a computador, alguém para ajudar a entrar na plataforma. Esse foi um projeto muito bacana que surgiu aqui. Então, as pessoas também, no final, conseguem se organizar para resolver os problemas, né? Inicialmente, a gente começou também com um movimento forte de utilizar a inteligência artificial, eu mesma dentro aqui da empresa, mas a pandemia ela mudou esse cenário, as pessoas começaram a preferir ter um ser humano, maior acolhimento, né? A economia que já não estava boa em 2016, então também tiveram muitas empresas que entraram em recuperação judicial, muito desequilíbrio contratual depois da pandemia, então o que já não estava legal deu uma piorada, né? Agora a gente está esperando. Mas a tecnologia também ajudou muito essas empresas a se reorganizarem, né? E utilizando até, além das salas virtuais em si, né? Várias ferramentas aí que a tecnologia traz para auxiliar nessas organizações, na tomada de decisão. E agora a gente está um movimento mais do ser humano, então vem se falando muito, né, trazendo do mundo das startups, eu acho que tem muita gente de startup entrando nessa questão das ODRs, sobre o ser humano no centro, né? Então, essa busca, a Kátia falou um pouco aí também sobre a preocupação ética, o desenho das plataformas, a gente não tem ainda uma legislação que fale sobre a questão ética, né? Mas a gente tem só permitindo a utilização da tecnologia, que a lei já permitia, mas como é que tudo tem que ser discutido, vieram mais duas resoluções. Mas, enfim, agora o pessoal está se organizando, está tendo mais competição também, o que faz com que as plataformas, né, as empresas de online dispute resolution estejam buscando oferecer uma melhor experiência para esses usuários. Então, acho que é isso que eu posso trazer de Brasil nesse sentido. Ótimo, obrigada, Andreia. Sempre o Brasil a inovar, essas salas passivas, salas em cada um dos tribunais onde as pessoas podem conectar à internet, ideias a explorar, quem sabe, em África ou em Portugal, não sei. E falando deste tema e continuando agora mais no âmbito das políticas públicas, volto-me de novo para a Kátia. Podemos agora então enquadrar a forma como estas políticas públicas abraçaram ou não o ODR nestes últimos tempos? Sim, Ana, eu penso que os governos, e em concreto os Ministérios da Justiça, e vou-me referir apenas ao governo português e, portanto, e à realidade portuguesa, eu penso que hoje, como meta, como visão, como projeto, de facto, o desenvolvimento digital ao nível da justiça é algo que está presente, é uma aposta dos governos. Podemos, obviamente, discutir se aquilo que é efetivamente promovido é o melhor, mas é um passo, ou pelo menos está impresso nas políticas públicas a digitalização da justiça, e é uma preocupação por parte do governo. Em Portugal,
essa é uma preocupação que sempre existiu. A digitalização em Portugal, eu penso que em muitos aspectos liderou a digitalização de muitos setores da administração pública, a justiça talvez um pouco mais tarde, mas existe, há plataformas de gestão processual, e ao nível dos ADR, Portugal desenvolveu recentemente uma plataforma também de gestão processual, e portanto há uma preocupação por digitalizar a justiça. E o que se fez em Portugal, criou-se uma plataforma que é chamada plataforma RAL+, e essa plataforma RAL+, é, se quiseres, 1.0 ao nível da digitalização dos ODR. E porquê é que eu digo que é ainda 1.0 da digitalização dos ODR? Porque é simplesmente uma plataforma de gestão processual, ou seja, o objetivo da plataforma RAL+, é integrar todos os mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos numa única plataforma, numa única janela de acesso aos cidadãos. Desse ponto de vista, a plataforma é de elogiar, porque em Portugal existiam e existem muitas alternativas. Nós temos desde os julgados de paz, aos centros de arbitragem de conflitos de consumo, aos mediadores privados, aos centros de arbitragem. Há uma panóplia muito grande de mecanismos de resolução de conflitos, e eu penso que essa panóplia e esse número tão elevado de alternativas, no momento de decidir pelo meio adequado, acaba por confundir o cidadão, ou seja, haveria, e eu sinto isso quando dou aulas de resolução alternativa de litígios, os meus alunos ficam sempre, a minha perspectiva na disciplina é sempre de lhes dar as vantagens e desvantagens de cada meio para que eles possam selecionar o meio adequado. E, portanto, esta plataforma, de alguma maneira, aglutinando todos os meios, pelo menos permite ter o acesso e as pessoas poderem perceber as várias alternativas. Acontece que é ainda uma plataforma que, de alguma maneira, serve apenas para iniciar o processo e depois para gerir o processo, ou seja, a plataforma depois remete para o meio de resolução alternativa de litígios que irá resolver ou que o cidadão escolheu. E desse ponto de vista, eu acho que era preciso evoluir um pouco mais. Ou seja, eu defendo a digitalização da justiça e eu defendo que se devem utilizar mecanismos de inteligência artificial ao serviço do cidadão. E uma das ferramentas que eu penso que a inteligência artificial, os algoritmos, podem ajudar o cidadão é precisamente a indicar aquele que pode ser um mecanismo adequado para o seu conflito. Ou seja, várias plataformas internacionais, como por exemplo o CRT no Canadá, tem uma fase prévia, inclusive o Canadá utiliza uma ferramenta que é chamada de Solution Explorer, em que o cidadão, quando quer resolver um conflito, responde a um formulário com várias questões e no final o algoritmo indica-lhe qual é o meio adequado. Olha, para a tua resolução pode ser a mediação privada, pode ser um centro de arbitragem de conflitos de consumo, pode ser o julgado de paz, portanto, isto referindo-me à realidade portuguesa. E ainda não evoluímos para aí. Ou seja, a plataforma RAL+, existente em Portugal, pretende de facto aglutinar todos os mecanismos, mas ainda não informa o cidadão sobre o meio adequado. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos que evoluir um pouco mais. Portanto, demos um primeiro passo, criámos uma plataforma que vai aglutinar, então, todos os meios de resolução alternativa de litígios, mas eu penso que tem que haver uma preocupação muito grande, e na sequência daquilo que eu disse anteriormente, a digitalização e os ODR permitem o acesso à justiça, mas é preciso que permitam acesso à justiça informado, esclarecido, de ajuda do cidadão, ou seja, não é apenas disponibilizar os meios, é depois também ajudar a escolher o meio adequado. E aqui eu penso que os advogados têm que finalmente casar-se com os ADR e com os ODR, ou seja, no sentido de os abraçar e de poder ajudar os seus clientes nessa seleção do meio adequado à resolução de conflitos, designadamente através de meios eletrónicos, ou depois, se houver, eu concordo com a Andrea quando ela diz que, de facto,
há cada vez mais uma necessidade das pessoas terem uma presença humana, de se sentirem acarinhados por uma presença humana e, portanto, depois, eventualmente, o mecanismo pode ser desenvolvido através de meios presenciais ou através de uma presença humana, mas, de facto, falta, em termos de políticas públicas, este passo a pensar no cidadão. E, portanto, sim, em Portugal há políticas públicas de digitalização dos ODR, foi criada esta plataforma RAL+, é preciso evoluirmos um pouco mais para que esta plataforma não seja um mero sistema de gestão de processo, ou seja, o processo anda ali a tramitar através da plataforma, mas que dê aos cidadãos, que permita o verdadeiro acesso à justiça, que no meu ponto de vista, e concordando também com o Nuno, tem que evoluir para um novo mindset, e nesse novo mindset, acesso à justiça é dar ao cidadão o meio adequado para resolver conflitos e esclarecido, que ele possa ser esclarecido sobre o mecanismo adequado. Se ele não quiser mediação, temos que aceitar. Eu continuo a defender que a mediação deve ser voluntária do ponto de vista, eu não posso estar obrigada a discutir com a outra parte um meio que não, ou um conflito que não quero, mas que lhe deve ser dada essa informação e, portanto, os ODR, novamente, podem ser aqui uma janela de oportunidade muito grande para permitir este esclarecimento, esta adequação da resolução de conflitos. Devemos evoluir por aí, devemos utilizar a inteligência artificial do meio adequado. Ou seja, se calhar não discutir tanto se a inteligência artificial deve substituir o mediador ou deve substituir o juiz, mas utilizar a inteligência artificial num momento prévio, que é o momento da seleção do meio adequado. E os ODR podem dar-nos isso, podem dar a forma adequada a resolver conflitos, e a inteligência artificial pode ajudar nessa seleção do meio. Portanto, existem políticas públicas de ODR em Portugal, se calhar elas ainda não atingiram um nível que para mim, ou não seguiram ainda o caminho que eu considero que é o meio, que é o caminho adequado, que conjugue a digitalização, a inteligência artificial, com um verdadeiro e efetivo acesso à justiça esclarecido, em que os cidadãos sabem com o que é que contam, quais são as vias, qual é o meio mais adequado para resolver o seu conflito, até tendo em conta a sua própria personalidade. Atenção, nós temos que respeitar a personalidade do cidadão. Se o cidadão não quer, não gosta de conversar, sente que o mediador pode não ser a via adequada, eu tenho que respeitar, mas eu tenho que lhe dar essa informação. E eu penso que essa informação não está a passar e que os ODR podem promover esse acesso à informação sobre as várias vias de resolver conflitos, as vantagens e as desvantagens. Sem dúvida, utilizar a inteligência artificial para dar mais informação e para que quando alguém tenha um problema, eu não vou diretamente dizer eu quero ir para o tribunal, mas explicar todas as opções que o cidadão tem, sem dúvida, estou 100% de acordo contigo, Kátia, um meio onde as políticas públicas poderiam investir para bem do cidadão e também para esta educação entre qual é o conflito em questão e qual é o meio que a pessoa vai utilizar para o resolver. Nuno, em África, políticas públicas e ODR, o que nos dizes? Nós temos, como é habitual em África, e repetimos um bocado, velocidades diferentes. Temos uma realidade específica na África do Sul, Nigéria, que são dois países com um potencial económico e de desenvolvimento que já vem de trás bastante acentuado e que tem permitido implementar não só políticas de justiça, mas concretamente na resolução alternativa de litígios, mais práticas e mais efetivas. Mas esta análise comparada que nós podemos fazer sobre a realidade e a forma de lá chegar, que muitas vezes também é um obstáculo, porque nós acabamos por insistir sempre no mesmo caminho de criar a solução, dizer que esta é a nova solução, esperar que as partes depois adivinhem que tenham ali uma solução ótima.
nós, se calhar, dentro daquela lógica que há bocado falávamos de mudarmos o nosso mindset e a abordagem dos problemas, mas também da solução dos problemas, e se virmos aquilo que é a realidade da África do Sul e, eventualmente, até criando e apostando de uma forma mais efetiva em regulamentações ou ideias de princípios éticos, de forma a que os operadores da justiça, e refiro-me concretamente aos advogados e aos juízes, pudessem ser incentivados ao uso da mediação. Por exemplo, impondo aos advogados um dever de considerar a mediação antes do recurso aos meios judiciais. Mas isto tem que ser complementado com outras medidas, como aquela que a Kátia referiu, que acho de facto importantíssimo e uma ideia excelente de utilizarmos a inteligência artificial para eu poder concluir qual é o caminho que eu posso seguir, que eu posso trilhar, não a solução. E hoje, repito, com a disseminação da utilização destes mecanismos de acesso à comunicação por todo o mundo, nomeadamente em África, será mais fácil. Nós não podemos continuar a insistir que o reforço na formação de magistrados, o reforço nas infraestruturas físicas é suficiente para termos o problema do acesso à justiça resolvido, para termos uma resolução mais eficiente, mais acessível e mais rápida dos litígios. Não é só isso. E tem que ser complementado, obviamente, com uma reforma das leis processuais civis que permitam potenciar o quadro legal que a maioria dos países já tem nomeadamente no caso da mediação, para melhorar o acesso à justiça. E eu aí acredito, se alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir a um evento que nós fizemos sobre a lei da mediação angolana no Polo África há cerca de 2, 3 semanas, vão reparar que os vários oradores que estiveram presentes, no qual eu tive a honra e o prazer de moderar a intervenção, falámos e convergimos numa ideia de necessidade de regulamentação. E esta regulamentação passa, nomeadamente, por estas questões que estamos aqui a falar. E aqui acredito sinceramente que isto ajudaria à implementação e à disseminação da justiça. A ideia só de criar leis, de dizer que os advogados estão de costas voltadas para a mediação e os meios alternativos de conflitos, e ficarmos por aqui, não me parece que seja proativo. Nós vamos continuar a bater na mesma parede. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, em 2018, um estudo estimava que o mercado da mediação civil e comercial em Inglaterra e no país de Gales era de 12 mil casos, o que significava um aumento de 20% relativamente a 2016. E, portanto, nós hoje estamos 6 ou 7 anos mais à frente, e os escritórios de advocacia, que, por exemplo, hoje já se normalizaram com os contactos com os seus clientes, através dos meios online, hoje temos que nos habituar também a utilizar no próprio processo. Só para terminar, deixem-me dar-vos um exemplo do Tribunal Arbitral do Desporto Português, que foi implementado em 2015, do qual eu fui vice-presidente e participei nessa implementação, que foi de facto uma revolução importante no acesso à justiça desportiva portuguesa. Com a pandemia foi bloqueado como a justiça toda, de uma forma geral, se sentiu.
e a rápida localização de meios para evitar que os processos parassem, através, nomeadamente, da videoconferência lá está, do ODR, criou depois uma realidade distinta. Se antes a dificuldade era das partes se deslocarem ao tribunal, que no caso concreto estava localizado em Lisboa e com todos esses problemas, portanto, o velho problema das infraestruturas físicas, e voltávamos a falar da necessidade, eventualmente, de criar um polo distinto da centralização de Lisboa. Depois do período da pandemia, eu diria que hoje 90%, para não aumentar aleatoriamente a percentagem, mas quase que me atrevia a fazer essa imputação, mas pelo menos 90% das diligências no Tribunal Arbitral do Desporto ocorrem com recurso ao ODR, com o recurso à comunicação através da videoconferência. Portanto, isto é um exemplo que deve ser utilizado como, de facto, não é só de queixarmos dos advogados eternamente como os obstáculos para o acesso à justiça, é criarmos aqui soluções práticas que levem que o utilizador diário possa recorrer a estes mecanismos e até questionar os operadores judiciais porque é que isso não é utilizado mais vezes. Sem dúvida. Porque é que isto não é utilizado mais vezes? É questão. Não é uma questão que se ponha no Brasil, Andreia, porque no Brasil já é utilizado o ODR em políticas públicas como sendo mesmo uma referência a nível mundial, o modo como o Brasil desenvolveu estas políticas, certo? Com essa questão toda que a gente tem desse excesso de judicialização, começou já há algum tempo o movimento que a gente chama aqui no Brasil da Justiça 4.0, que é cada vez mais a inserção da tecnologia para auxiliar as partes a resolverem suas questões sem precisarem do judiciário. Dentro desse movimento, acabou que a mediação também entrou, né? Então, a gente já tinha, né, dentro da lei, a permissão da utilização da tecnologia, e quando veio a pandemia, ainda tivemos mais 2 resoluções para poder reforçar, né? E impulsionar, inclusive, que os tribunais, que as pessoas utilizassem mais. Os tribunais também fizeram uma coisa que eu achei legal, que nesse momento que teve a pandemia, esse problema aí que pegou todo mundo de surpresa, eles fizeram muitas parcerias também com as plataformas privadas. Então, as plataformas privadas também, que já investindo há mais tempo, especificamente na questão da mediação, todas se uniram e foram chamadas para dar apoio, né? Fazerem convênio, e era maior social. Hoje, inclusive, as plataformas, para poderem ter esse convênio, uma parte do trabalho feito ainda precisa ser gratuito e voluntário para quem não tem a disponibilidade de pagamento. Eu tinha já a plataforma.gov, que é uma plataforma do governo, que é uma plataforma que não tem assim, muita maleabilidade, mas que é muito efetiva. Ela já vem aí há algum tempo, acho que foi a primeira plataforma, porque foram os primeiros que tinham até o poder aquisitivo, né, para investir numa plataforma dessa, numa época que ainda não se falava tanto disso. Eu tive uma experiência muito boa com eles na época da Rio 2016, foi onde eu descobri, inclusive, a questão das plataformas, né, quando as Olimpíadas vieram para o Brasil. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão da experiência do usuário. Tinha uma preocupação da própria Olimpíada com o legado que ela deixa no país que ela está passando, né? E uma das preocupações justamente é o excesso de judicialização, como é que isso vai refletir nos jogos, porque tendo um grande jogo desse, processos eram esperados, como tem grandes eventos aqui com relação à venda dos ingressos e dos produtos licenciados.
Então, foi feito um grande desenho para buscar soluções e prevenir, e uma das pontas era o consumidor.gov, que fez uma parceria, e tinha um espaço especial dentro do consumidor.gov para quem tivesse alguma questão relacionada a Rio 2016. De lá para cá vem evoluindo bastante, praticamente assim, uma quantidade muito alta das empresas grandes, bancos, grandes empresas de varejo, elas têm um canal dentro do consumidor.gov, então ele é um grande hub ali para oferecer a possibilidade de você entrar em contato com as empresas, ter pelo menos chegar na empresa para informar que você está com conflito, você não conseguiu resolver diretamente com ela. Geralmente a empresa, quando ela é chamada via consumidor.gov, acende a luz vermelha, né, de que precisa resolver, até porque tem um ranking. Hoje em dia, muita gente, antes de comprar um serviço, um produto, entra para ver o ranking do consumidor.gov, para ver o quanto eles resolvem os problemas que surgem, né? Hoje, até anotei aqui, né, porque eu não ia decorar os números, mas 99% dos questionamentos que entram dentro do consumidor.gov são respondidos em 7 dias e 81% são resolvidos ali dentro. Acaba sendo uma comunicação ali via e-mail, né? Alguns momentos vai passar ali para falar com alguma pessoa, mas a maior parte é resolvida também via comunicação ali no e-mail ou algum outro canal de conversa por escrito. O que mais que eu poderia falar? A questão que a Kátia falou, isso aqui ainda é um problema para a gente, a parte da escolha do meio adequado, porque isso ainda fica na ponta do judiciário, quando você está falando do encaminhamento para mediação ou para conciliação, quando você já tem um processo judicializado, quando você já tem uma questão judicializada. Isso ainda tem dado muita discussão, porque aqui a gente tem a questão da divisão entre o que é mediação e conciliação, né? A conciliação, talvez, ela é um paralelo ao que é a mediação avaliativa em outros países, mas acho que é um bicho que só tem aqui no Brasil, né? Que é uma intervenção maior desse terceiro, que ainda é neutro, mas que intervém mais ali na solução do conflito. Então, quando entra um processo, ainda é o judiciário que faz esse encaminhamento, se vai para conciliação, se vai para mediação. Esse modelo que a Kátia traz, da escolha do meio adequado através da informação, eu acho que tem também no Canadá, né? Que você entra lá no Tribunal de British Columbia, que eu acho um barato também, e você vai colocando os dados e encaminha se é para mediação, não é para mediação, para um processo. Então, assim, eu acho que falta maior divulgação mais educação com relação aos meios alternativos de resolução de conflitos. Esse é até um assunto que eu estava conversando ontem com uma amiga que é pesquisadora, porque isso também impacta na qualidade do serviço, porque se você joga para o canal errado, na hora que aqui a gente, depois da pessoa utilizar o processo, tem uma pesquisa, se está satisfeito, não está satisfeito, se foi cumprido o acordo ou não, e aí você não tem os números reais, né, do que foi resolvido por mediação e conciliação, que seria uma informação importante até para o estímulo do próprio Instituto e demonstrar, né, a qualidade do serviço. E por último, acho que eu posso trazer também a questão dos enunciados, né? Como a gente também é uma lei grande, né? A nossa língua portuguesa também, ela leva a muitas interpretações. Foram feitas já 2 jornadas, né, que a gente chama aqui do Conselho Nacional de Justiça, para levar esclarecimento, discutir, né, o que precisava ser esclarecido dentro da lei com relação à mediação, à arbitragem, e entrou aí no pacote também a utilização de tecnologia, na verdade, dentro desse ambiente de acesso à justiça. E foi interessante porque ano passado não teve, quer dizer, ano passado, na primeira jornada não teve, era mediação, conciliação e arbitragem, no ano seguinte entrou a 4ª ponta, que era o seguinte, né? Na jornada seguinte, né? Demorou acho que uns 3 anos entre uma e outra, a ponta de falar sobre as novas tecnologias
dentro da resolução de disputas. E aí tem, enfim, quem quer conhecer mais sobre as discussões, existe um site que tem lá os enunciados, e um dos pontos que foi mais levantado era a questão justamente se o brasileiro tinha acesso à internet ou não. Mas, assim, né, a minha visão é sempre que é mais uma porta, você não exclui as outras portas. Então, você só traz, assim, você está trazendo vantagem, né? Seria ruim se você fechasse os outros canais. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu posso trazer de... Essa questão dos rankings também é um negócio que funciona muito aqui agora. A pessoa vai comprar um produto, alguma coisa, vai lá ver. Essa empresa é litigante, como que ela resolve? Resolve rápido? Resolve bem? Então, e é muito visual. O consumidor.gov, que é essa plataforma, ela é muito visual. Agora tendo discussões também de derivar, né, o caminho lá do consumidor.gov para outras plataformas que tivessem mais esse conteúdo humano, mas por enquanto está lá na inteligência artificial e nessa conversa aí pelo e-mail. Muito interessante, Andreia, obrigada. Estamos aqui agora a finalizar. Eu queria só, antes de finalizar esta nossa conversa sobre a ODR nos países lusófonos, não terminar sem falar um pouco sobre as relações entre a ética e estas novas formas de resolução de conflitos online. E para isso que temos aqui a nossa querida Kátia como pesquisadora nesta área. Para finalizar esta conversa, Kátia, que insights é que tu nos trazes aqui entre a ética e todas estas novas formas de resolução de conflitos online? Pois é, Ana, eu acho que de facto a digitalização da justiça, a utilização da inteligência artificial, seja no mundo ODR, seja em contexto até mais judicializado, tem que ter uma boa base fundacional de princípios éticos e se calhar até princípios que podem extravasar a ética, mas que têm sempre uma base deontológica importante. Desde logo tivemos aqui a falar de plataformas e como eu referi há pouco, eu penso que a discussão hoje já não é tanto existirem ou não existirem plataformas, existirem ou não existirem algoritmos, substituição ou não do ser humano, é muito com o desenho dessas plataformas, é muito com os princípios de quem promove a utilização da inteligência artificial. Ou seja, aí eu concordo totalmente com o Nuno, tem que haver regulamentação. Eu não sei se a regulamentação tem que ser uma regulamentação muito específica. Eu acho que temos que voltar ao basics e se calhar a uma lei das 12 tábuas, ou uma lei que tenha 12 princípios ou 10 princípios gerais, mas que sejam absolutamente fundamentais, com capacidade de adaptação aos vários contextos, porque não é possível prever qual vai ser o desenvolvimento da inteligência artificial. Nós fomos todos surpreendidos pelo ChatGPT em novembro e, portanto, já vamos no ChatGPT 5 e, portanto, e as melhorias do primeiro ChatGPT para o atual são incríveis e, portanto, não é possível prever o que vai ser a evolução. E, portanto, eu acho que é impossível a União Europeia em 2018 quis liderar internacionalmente a regulamentação também do ponto de vista ético da utilização da inteligência artificial e não é possível, porque quando estamos a discutir documentos a 27 países, quando o documento sai já está totalmente desatualizado face à realidade e, portanto, nesta área eu penso que a ética tem um papel de extrema relevância e que deve de facto assentar em princípios gerais, fundamentais e que tenham capacidade de adaptação. É fundamental que o sistema eletrónico de resolução de conflitos, o ODR, não seja efetivamente neutral, ou seja, que a plataforma não seja desenhada, quando eu dizia há pouco e falei de informação esclarecida, é importante que essa informação esclarecida não induza o cidadão a um meio ou ao outro, que de alguma maneira seja verdadeiramente imparcial ou multiparcial e, portanto, que não se negue a justiça ao induzir o cidadão para um determinado caminho. Isso é extremamente relevante. O desenho, as cores,
a forma como a informação é dada, tudo isso deve ser uma preocupação e, do meu ponto de vista, é um princípio ético. O próprio desenho e a própria boa-fé da plataforma e do ODR é fundamental. E, portanto, já não estamos aqui tanto a falar de princípios como a confidencialidade, isso obviamente é imprescindível, de que sejam dadas garantias de segurança a quem recorre a plataformas digitais, de que a informação não vai ser corrompida, e como sabemos todos hoje, é sempre uma segurança que nunca é 100%, porque a existência de roubo de informação, de intromissão nas plataformas, por mais seguras que elas sejam, hoje em dia toda a gente tem essa realidade, mas essa deve ser uma preocupação que existe, mas eu penso que em termos de ética temos que ir um pouco mais além, ou seja, temos que ter esta preocupação de garantir verdadeira neutralidade por parte da plataforma, por parte do utilizador, por parte de quem desenha, por parte de quem explora, quando estamos a falar de plataformas privadas, e portanto ética é fundamental. Sem ética, se nós não tivermos esta preocupação de ética, de estabelecer princípios éticos, por que não haver um controlo relativamente às plataformas? Em Portugal, os centros de arbitragem têm que ser autorizados pelo Ministério da Justiça. Não existe ainda essa preocupação sobre plataformas de resolução de conflitos, e se calhar deveria existir essa preocupação para que haja esse controle relativamente a quais são os valores éticos da plataforma, quais são os princípios que estiveram na base do desenho da plataforma. Isso é absolutamente fundamental, ter um código de ética da própria plataforma, ou seja, a própria plataforma dizer ao que é que vem, quais são os valores éticos e deontológicos que estão subjacentes ao desenho da plataforma, o que é que podem esperar desta plataforma de resolução de conflitos ou do mecanismo que está inserido na plataforma e que é promovido através da plataforma ou de outros meios. Ou seja, fundamental é a existência de códigos, sejam eles específicos por plataforma, sejam eles mais genéricos em termos de regulamentação legal. Acho que pode existir estas duas vias ou estes dois níveis. O Estado, e falámos de políticas públicas, tem de ter uma preocupação não só por promover a digitalização e a utilização de mecanismos de IA, mas também por criar esta ética e deontologia, da mesma maneira que houve para os tribunais, ou seja, os tribunais têm um conjunto de princípios relativamente ao próprio processo e aos próprios operadores judiciais, e portanto essa mesma preocupação ética, deontológica, princípios de funcionamento, de oferta, de visualização tem que estar subjacentes. Portanto, é extremamente relevante a existência de uma cartilha, de um código de princípios, de uma lei geral básica. Não tem que ter muitos princípios, tem que ter 10 princípios que sejam fundamentais, que tenham capacidade de adaptação a todos os desenvolvimentos tecnológicos que ninguém é capaz de prever, mas que ao mesmo tempo confiram ao cidadão segurança, que não é um mundo sem lei, que não é um mundo inseguro, porque então acabaríamos por não estar a promover o acesso à justiça, mas a promover uma justiça induzida, ou uma justiça com falta de ética, e isso não podemos permitir. Portanto, a ética como fundamental e como base de desenvolvimento dos ODR em Portugal e no mundo. E com isto, podíamos ficar aqui mais várias horas a falar sobre como é que as informações são utilizadas, de onde é que elas vêm, que tipo de informação é que permitiu àquela plataforma de existir, tudo isto que a Kátia nos trouxe, todos estes princípios, mas a nossa conversa vai acabar por aqui. E eu vou aqui agradecer ao Nuno, à Andreia, à Kátia por este tempo, por esta conversa, por todos estes insights que vão permitir àqueles que nos ouviram ter uma ideia sobre onde estamos no ODR nos países lusófonos e, claro, poderão sempre entrar em contacto com cada um de nós para saber ainda mais ou para ter mais informação. Com isto, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e
bem-vindos mais uma vez ao Cyber Week 2023. Obrigada. Obrigada. Obrigado, abraço.